Olá, hoje eu vou falar sobre cauterização de colo de útero. Aqui é a doutora Maria Emília, eu atendo em São José dos Campos. E hoje eu vou falar então, o que é cauterização no colo do útero? Para que serve uma cauterização no colo do útero? Quando é necessário fazer cauterização no colo do útero? É normal ter ferida no colo do útero? Quais são os tipos de cauterização no colo do útero? Como é feita uma cauterização no colo do útero? Dói para fazer cauterização? Para que serve o laser no útero? Como é a cauterização do HPV? O que acontece depois de uma cauterização do colo do útero? Quais os cuidados após fazer a cauterização? Como fica o colo do útero depois de uma cauterização? Quem faz cauterização precisa de repouso? O que não pode fazer depois de uma cauterização no útero? Como saber se a cauterização cicatrizou? Quanto tempo para cicatrizar a cauterização no útero? Como fica a menstruação depois de uma cauterização? Quem faz cauterização no útero pode engravidar? Como é o corrimento de quem tem ferida no colo do útero? Quanto tempo demora uma cauterização no colo do útero? Quando cauteriza uma ferida no útero, pode fazer cauterização durante a gravidez? É possível engravidar tendo ferida no colo do útero? Pode ter relação sexual após cauterizar o colo do útero? Essas e outras perguntinhas eu vou responder agora. Então, vamos começar com a primeira. O que é uma cauterização de colo de útero? Então, o colo do útero é aquela parte do útero que fica exposta na vagina e a gente indica a cauterização quando a pessoa tem uma ectopia de colo de útero, que é uma mancha benigna, que é quando o epitélio glandular, que é a parte de dentro do útero que reveste o útero, se estende mais no colo do útero. Tem uma live minha só sobre ectopia do colo do útero que eu explico e mostro algumas fotos. E aí, a gente indica essa cauterização para aplicar nesse epitélio glandular, nesse tecido de dentro que se estendeu mais no colo, porque ele é um tecido que ele é mais delicado, então ele produz mais secreção vaginal. Então é comum as mulheres que têm ectopia terem mais escorrimento, terem uma queixa de sangramento na relação sexual, pode acontecer. E por esse epitélio ser mais delicado, ele facilita adquirir doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a clamídia, a neisseria, até mesmo o HPV e o vírus do HIV. Então, a gente indica a cauterização, ela serve para fazer com que esse epitélio glandular, esse epitélio mais delicado, se transforme no epitélio escamoso, que é o epitélio que reveste, por exemplo, a vagina, que é um epitélio que ele está mais apto ao pH ácido da vagina, é um epitélio mais resistente. Então, na verdade, o que a cauterização faz é estimular a reptilização. É um estímulo para o corpo produzir um novo epitélio. E como é um processo que o corpo faz, muitas vezes é necessário mais do que uma sessão. Então, a gente faz normalmente uma sessão por mês, vai avaliando de acordo com a necessidade. Em geral, a gente faz até em torno de 3 sessões para promover a reptilização completa do colo do útero. Claro, dependendo do tamanho da ectopia da pessoa, do tamanho dessa mancha aí do colo do útero. Em média, a gente precisa de 3 sessões. Quando tem uma ectopia pequena, pode ser que precise de menos. Quando tem uma ectopia muito extensa, pode ser que precise de mais. Então, para que serve a cauterização do colo do útero? Serve justamente para promover a reptilização, promover o surgimento de um novo epitélio de revestimento ali do colo, um epitélio mais resistente, que vai produzir menos secreção vaginal, vai resolver esse problema do corrimento que incomoda muitas mulheres e diminuir, resolver esse problema de sangramento na relação sexual. Então, quando é necessário fazer a cauterização do colo do útero? Não são todas mulheres que têm ectopia que vão precisar fazer.
são apenas as mulheres que têm sintomas, ou seja, que têm a queixa de um corrimento, que têm sangramento na relação sexual, ou após ter feito tratamento de alguma lesão de colo de útero. Porque a cauterização, ela não trata lesão de colo de útero, que são as NICs, as neoplasias intraepiteliais causadas pelo vírus do HPV. Para isso, é necessário fazer um tratamento ou com vaporização da lesão com laser ou com cirurgia. Mas a ectopia, ela favorece a infecção pelo HPV. Então, pode ser necessário, após tratar uma lesão de colo de útero, uma NIC com laser, por exemplo, cauterizar essa ectopia para diminuir a susceptibilidade, diminuir a chance do colo do útero estar suscetível a se contaminar com essas doenças, seja elas clamídia, Neisseria, HPV, HIV, enfim. Então, é comum a gente precisar fazer esse tratamento em mulheres que já tiveram lesão. E o que favorece ter a ferida do colo do útero? Ela está relacionada com o uso do anticoncepcional oral. Então, o estrogênio que tem na pílula anticoncepcional favorece ter ferida de colo de útero. A ectopia está relacionado com cigarro, também mulheres que fumam têm mais ectopia. Está relacionada à gestação, a gestante tem essa ectopia, é comum, depois da gestação regride, tá? E aí vem aquela pergunta, é normal ter ferida no colo do útero? Ela é uma lesão benigna, ou seja, ela é uma característica do corpo. Tem pessoas que têm, normalmente pessoas que têm algum desses fatores aí desencadeantes que eu citei, como, por exemplo, o uso de anticoncepcional, ou o tabagismo, ou uma gestante, tá? Não é que ela seja normal. O normal é ter esse epitélio escamoso revestindo o colo do útero, mas ela não é uma doença, tá? Ela só é uma característica que favorece adquirir doenças sexualmente transmissíveis e ter mais secreção na vagina. E aí, consequentemente, essa secreção vaginal tem uma chance maior de estar colonizada por alguma bactéria, como a Gardnerella, que é uma bactéria que dá corrimento vaginal. Então, é mais comum mulheres que têm ectopia terem também corrimento vaginal, às vezes um corrimento com odor, ou até mesmo com candidíase pode acontecer, tá? E quais são os tipos de cauterização no colo do útero? Então, a cauterização pode ser feita com o ácido tricloroacético, que é um ácido que a gente aplica com um cotonete, lá recobrindo todo o colo do útero, o colo vai ficar esbranquiçado, a gente deixa ali ele aplicado, espera um pouquinho, tira o espéculo, né? Como que é o procedimento? Então, primeiro a gente começa colocando o espéculo, aquele aparelhinho que nem coleta Papa Nicolau. Depois a gente lava o colo do útero, para retirar a secreção que tem, até porque mulheres que têm ectopia têm mais secreção vaginal, então a gente lava o colo do útero. Após a gente faz a aplicação, então, ali do ácido tricloroacético, esse líquido ali que vai promover a repitelização, estimular o surgimento de um novo epitélio. Pode ser feito cauterização elétrica também, que é com cautério, esses são os dois jeitos mais comuns. E a cauterização a laser, na verdade, não é o nome correto, é uma vaporização a laser, é um outro tipo, uma outra forma de fazer cauterização de colo de útero. Essas são as mais utilizadas. Então, como que é feita a cauterização? Expliquei dessa forma, e aí a gente vai avaliar no mês seguinte como é que tá, se vai ser necessário uma nova sessão de cauterização. Como eu falei, geralmente são em torno de 3 sessões que são necessárias para fazer com que reduza essa ectopia do colo do útero aí por completo. A gente chama de ectopia do colo do útero quando esse epitélio glandular ele se estende mais do que 50% ali no colo do útero. Então, tem pacientes que têm 75% do colo do útero, 90% do colo do útero ocupado pela ectopia. Então, ectopias mais extensas vão precisar de mais sessões.
de tratamento, de cauterização. E é isso que eu expliquei, como é um processo do corpo, às vezes depende da resposta individual de cada um. Cauterização do colo do útero dói? Não, ele é um procedimento indolor. O máximo que a paciente vai sentir é uma cólica leve durante o procedimento, que depois melhora, tá? Mas é um procedimento bem tranquilo, realmente, de ser feito. Para que serve o laser no útero? E daí eu já vou responder junto essa dúvida, que é como é a cauterização do HPV. Então, quando a pessoa tem alguma lesão no colo do útero, uma NIC, né, que é uma lesão precursora de câncer de colo de útero, ou tá com uma verruga no colo do útero, ou uma verruga na vagina, o tratamento recomendado é fazer a vaporização das lesões com laser. O que é essa vaporização? É a destruição, é transformar a lesão em vapor. Tá? Por que a gente recomenda que seja feito com laser e não com um ácido ou não com o eletrocautério? Porque o laser ele tem uma característica, ele consegue atingir 7 milímetros de profundidade. Então, ele consegue chegar até o que a gente chama de criptas endocervicais, na base da lesão, destruir a lesão por completo. Já uma cauterização com ácido, ou com eletrocautério, acabam sendo mais superficiais. Então, em comparação à cauterização comum, ela tem atinge 2 milímetros de profundidade. Ou seja, vai cauterizar por cima e por baixo vai continuar com a lesão. Já o laser não, ele tem essa capacidade de destruir a lesão por completo. Então, por isso que é a recomendação quando a gente vai tratar uma NIC1, por exemplo, ou uma NIC2 em mulheres jovens, ali com menos de 25 anos, a gente faça a vaporização com laser, e é assim que é feito. Mesma coisa no caso das verrugas genitais ou nas lesões de vagina, as NIBAs, que são as lesões precursoras de câncer de vagina, elas são o tratamento padrão ouro, então o melhor tratamento é o tratamento com vaporização a laser, tá? O que acontece depois da cauterização do colo do útero? Então, depois da cauterização do colo do útero, vai acontecer uma reepitelização. Isso vai estimular o corpo a criar um novo epitélio, um epitélio escamoso ali, que vai recobrindo aquela área da ectopia, aquela área da ferida. É isso que vai acontecer. Quais os cuidados após fazer uma cauterização do colo do útero? Então, a recomendação é que a paciente fique ali 24 horas sem fazer atividade física e sem ter relação sexual, tá? Então, pelo menos 24 horas sem ter relação sexual. É normal, pode sair uma aguinha, pode sair, às vezes, umas coisinhas pretinhas, isso é normal. Pode ter um pouquinho de sangramento, inclusive, que mexeu no colo do útero. Esses são os cuidados. É um procedimento simples, é um procedimento que é feito no consultório, né? Então, não precisa de internação para fazer. Então, a recuperação também acaba sendo bem tranquila. E como que fica o colo do útero depois de uma cauterização? Então, ele fica, vai epitelizando aos pouquinhos, e aí, como eu falei, a gente vai ter que reavaliar para ver se tem necessidade de repetir sessões para promover a reepitelização completa do colo do útero. Quem faz cauterização no útero precisa de repouso? Não precisa de repouso para trabalho. A pessoa pode fazer a cauterização e voltar a trabalhar. O que vai precisar é de repouso de atividade física por 24 horas e de relação sexual. Como saber se a cauterização cicatrizou? A gente sabe porque a gente faz uma avaliação. Então, 30 dias após, a paciente vai voltar lá no consultório, a gente vai colocar o espéculo, que é aquele aparelhinho que olha o colo do útero, né? Que é o mesmo que usa para coletar o preventivo, e a gente vai fazer uma avaliação, vai conseguir ver a cicatrização do colo do útero. E quanto tempo para cicatrizar a cauterização do colo do útero? Em geral, isso depende do método que foi utilizado. Então, se foi usado ácido ou se for usado o eletrocautério para fazer,
mas em geral, em torno de 10 dias já houve a cicatrização do colo do útero. Como fica a menstruação depois de uma cauterização? Como esse procedimento ele não interfere em nada nos ovários ou no fluxo menstrual, ele não vai ter nenhuma influência sobre a menstruação. Então, aquela mulher que ela é regulada, a menstruação dela vai vir, normalmente na mesma data que viria. Já se é uma pessoa que tem um fluxo bagunçado, e vai continuar sendo assim. Então, a cauterização não influencia no ciclo menstrual. Quem faz cauterização no útero pode engravidar? Sim, pode, não existe nenhuma contraindicação à gestação, tá? A paciente, depois do procedimento, pode sim tentar engravidar. Como que é o corrimento de quem tem ferida no colo do útero? Então, o corrimento da ectopia é um corrimento que ele é sem cheiro, que não coça, que é sem cor, só que é uma leucorreia mais em grande quantidade, uma leucorreia mucosa, então ele tem aquele muco, né, em grande quantidade. E o que pode acontecer? Por ter aquela vagina mais úmida, isso pode favorecer que tenham infecções secundárias, ou seja, que ali naquela secreção, naquele ambiente vaginal tem mais secreção, cresça alguma bactéria, como por exemplo a Gardnerella, que é uma bactéria que ela pode existir na flora vaginal, pode dar corrimento com cheiro ruim. Então, isso sim é mais comum em mulheres que têm a ectopia, a feridinha do colo do útero, terem vaginose bacteriana, que é esse corrimento esverdeado, com odor de peixe podre, tá? É mais comum. Por quê? Porque é um ambiente que está mais facilmente colonizado ali por bactérias. Quanto tempo demora uma cauterização no colo do útero? Então, esse é um procedimento bem rápido, tá? Então, em torno ali de 5 minutos é feita a cauterização convencional do colo do útero. Isso é o tempo de colocar o espéculo, lavar o colo, secar o colo do útero, fazer a aplicação do ácido, que é o mais frequente, ou a cauterização elétrica ali do colo. É um procedimento rápido. E pode fazer cauterização durante a gravidez? Não. Não se recomenda fazer cauterização de colo de útero em gestantes, assim como não se recomenda fazer biópsia de colo de útero em gestantes, tá? Porque isso pode dar algum tipo de sangramento, cólica, dependendo do período da gestação, até desencadear trabalho de parto prematuro. Então, a gente não recomenda que faça cauterização durante a gravidez. É possível engravidar tendo ferida no colo do útero? Sim, a ectopia do colo do útero ela não contraindica a gestação. A paciente pode sim engravidar tendo a ferida no colo do útero. Já se a pessoa está com uma NIC, uma neoplasia intraepitelial ou cervical, que é uma lesão precursora de câncer que tem relação, que é causada pelo vírus do HPV, aí se recomenda que primeiro a pessoa faça investigação dessa lesão, faça o tratamento quando indicado, e aí entra o laser, que eu falei que ele é uma excelente opção de tratamento para as lesões causadas pelo vírus do HPV, e aí depois que resolveu essa lesão, aí sim a pessoa pode engravidar. Pode ter relação após a cauterização do colo do útero? Então, o recomendado é que espere ali pelo menos 24 horas, no mínimo 24 horas, para ter relação após uma cauterização do colo do útero. O seu médico é a melhor pessoa para dizer quanto tempo, porque isso também varia dependendo de como foi feita essa cauterização, se foi usado ácido ou elétrico, mas o período mínimo para liberar para relação são as 24 horas. Gente, falei tudo que eu queria falar sobre cauterização no colo do útero. Então, esse é um procedimento simples, que ele é utilizado para tratar essa ectopia. A ectopia, ela tá, sim, associada com corrimento vaginal, com sangramento após a relação sexual. Ela facilita, então, a contaminação. Tem estudos que mostram
por clamídia, neisseria, que são doenças sexualmente transmissíveis que estão relacionadas à infertilidade. Também facilita a contaminação pelo vírus do HPV e pelo vírus HIV. E além de fazer a cauterização para tratar essa ectopia, é importante tirar os fatores que estimulam que a ectopia aconteça, como, por exemplo, o uso do anticoncepcional oral, como, por exemplo, o tabagismo. Por quê? Porque se a pessoa faz as sessões ali de cauterização no intervalo correto, que são ali entre de 30 dias para uma sessão para outra, tratou a ectopia, continua usando a pílula, a tendência é que a ectopia volte e voltem com ela os sintomas que motivaram o tratamento. Então, além de tratar, além de fazer a cauterização, o que a gente recomenda é mudar ali, tirar os fatores que estão desencadeando, que estão favorecendo que tenha a ectopia do colo do útero. E lembrar que a cauterização de colo do útero não trata NIC, tá? Para tratar NIC, precisa ser ou um tratamento com laser ou o tratamento com cirurgia do CAF, dependendo do tipo de lesão, da idade da paciente, de como que é essa lesão, se ela é uma lesão completamente visível ou não. Tem live minha falando só sobre tratamento a laser para lesões HPV. Tá, estamos em todos os nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram. Tem também explicando sobre a cirurgia do CAF, tá? E deixa eu ver aqui que perguntas vieram. Fiz uma CAF, vou precisar de fazer uma cauterização. Em quanto tempo após o CAF posso fazer? Então, aqui precisa saber por que vai ter que ser necessário fazer essa cauterização, tá? Se é porque está tendo algum sangramento após a CAF, o que está motivando fazer essa cauterização para eu poder responder. Boa noite, doutora. Fiz esterectomia tem 5 dias e agora estou sentindo uma queimação na virilha. Parece ser por dentro da pele e não tem nada. Por que acontece isso? Às vezes pode ser da posição que ficou, não sei se foi uma cirurgia que foi feita em posição ginecológica, às vezes pela posição pode estar tendo a queimação na virilha, porque pela cirurgia em si a gente não mexe nada em região ali da virilha. Após uma CAF, com quanto tempo pode fazer uma cauterização? Essa eu respondi, que é a mesma pergunta de antes. Bom, acho que era isso. É uma dúvida que eu recebo muito, é como que faz para agendar consulta e se tem agendamento online. Então, assim, a gente atende tanto consultas presenciais em São José dos Campos e online. Para agendar consulta, na descrição desse vídeo vai ter um link lá para agendamento do WhatsApp. É só clicar nesse link ou copiar ali o número do WhatsApp e mandar mensagem que é feito o agendamento da consulta. Obrigada e boa noite.